Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. Hoje a gente recebe o deputado Guilherme Cortes, do PSOL. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as frentes parlamentares que estão aqui, que foram lançadas pelo mandato dele, também as atividades na CPI do tratamento de transição de gênero aqui no Hospital das Clínicas e outras também questões desse segundo semestre. Obrigada por participar aqui do podcast da Lesp, deputado. Eu que agradeço, Nani. É um prazer estar aqui de volta no podcast. Bom, deputado, já começando então com esse tema aí que tem se mostrado polêmico, tem gerado aqui bastante discussão aqui na casa, que é a CPI do tratamento de transição de gênero em crianças e adolescentes, feito aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Você tem sido aí uma das vozes mais críticas a essa CPI. Por que os seus argumentos contrários e, a partir do que já foi discutido, o que já é possível entender do trabalho que é feito lá no HC? Olha, Nani, desde o momento em que a CPI ela foi proposta, logo no começo da legislatura, ela me preocupou muito. Em primeiro lugar, porque a gente lembra como que as CPIs elas foram propostas aqui na casa. Houve uma fila de mandatos dos deputados da base do governo que colocaram seus assessores para protocolar em sequência uma série de projetos com o objetivo de minar a abertura de CPIs que pudessem comprometer o governo. Então, de antemão, essa CPI ter sido proposta significa que a gente está tirando espaço de uma outra CPI que pudesse investigar alguma irregularidade, algum tema que seria importante para a população do estado de São Paulo saber. Em segundo lugar, o tema dessa CPI, ela está muito ligada a uma campanha que principalmente os setores da extrema-direita têm feito de desinformação, de estímulo ao pânico moral, sobretudo em relação à existência e à saúde das pessoas trans. A legislação brasileira ela é extremamente clara sobre o que é permitido e o que não é permitido, e esse ambulatório do Hospital das Clínicas, o Antigos, ele não só está dentro de todas essas normativas, como ele é uma referência no Brasil e no mundo pelo serviço que ele oferece. Então, basta uma breve pesquisa para se perceber que não existe nenhuma irregularidade acontecendo lá, não teria necessidade de a gente mobilizar todo o aparato de uma CPI, fazer uma inquisição, convocar os médicos, criar toda uma instabilidade para as famílias, para as pessoas que estão sendo atendidas lá. Então, eu acho que a CPI, em primeiro lugar, é uma perda de tempo, porque o Legislativo de São Paulo podia estar investigando temas muito mais pertinentes, muito mais importantes, e onde aí sim existem muitas margens de irregularidades e ilegalidades. Em segundo lugar, é uma perda de dinheiro público, porque tudo que é feito aqui é uma mobilização de investimento público, e está mais do que claro que não existe nenhuma irregularidade lá. Inclusive, das sessões que a gente já teve da CPI, inclusive ouvindo o coordenador desse ambulatório, só comprovou, não só para mim, mas para todos os deputados, foi até constrangedor para os deputados da base do governo, que fazem toda uma campanha de desinformação, de pânico, porque quando eles foram confrontados com um profissional médico, eles simplesmente ficaram sem palavras, porque eles viram que absolutamente nada do que acontece lá tem desconformidade com a lei. Então, eu acho que essa CPI, ao contrário de uma tentativa legítima que todo parlamentar tem de buscar a investigação de algum tema que pareça irregular, me parece muito mais ter o objetivo de tentar espalhar desinformação, pânico, jogar com uma coisa que é muito cara, que preocupa muito as pessoas, o senso comum que as pessoas têm, então um tema sobre o qual se conhece muito pouco, e justamente você combater essa realidade com mais desinformação, com mais pânico, com mais confusão, que eu não acho que é o caminho. Bom, até já passando, acho que já abordamos bastante aqui sobre essa questão, até passando para outras atividades aqui propostas, que são das frentes parlamentares, né? Você coordena 3 frentes parlamentares. Vou começar aqui com a de combate às mudanças climáticas, que justamente é um tema que é aí uma grande parte dos projetos que você já apresentou aqui nessa legislatura. Então, a gente tem acompanhado diversos alertas de temperaturas, inclusive quem mora aqui em São Paulo, na capital, ou qualquer outro lugar aqui do estado, tem percebido essas mudanças muito bruscas e grandes de temperatura. No começo da semana é um frio, depois um calor, aí vice-versa. A gente tem mudanças de 12 horas aí de temperatura. Então, como é que a frente e o seu trabalho aqui na Lesp pretendem ajudar e contribuir com esse debate, com essa questão aqui no estado de São Paulo? Olha, Nani, o combate às mudanças climáticas é uma prioridade do meu mandato, como eu acho que deveria ser uma prioridade da Assembleia e de todos os parlamentares. Eu tenho dito que a gente não está autorizado a discutir nenhum âmbito da vida em sociedade para os próximos anos, sem considerar a existência e a emergência das mudanças climáticas. Então, as políticas educacionais que a gente for discutir e votar aqui na Assembleia nos próximos anos, elas têm que levar em consideração que elas vão ser aplicadas num contexto de mudança do clima, que vão impactar a execução dessa política, como, por exemplo, em São Sebastião e no Litoral Norte,
na região que foi mais atingida pelas chuvas que a gente viu em fevereiro, os estudantes eles ficaram semanas sem ter aula, primeiro porque as suas escolas estavam sendo usadas de alojamento e depois porque as escolas que sobraram estavam destruídas. Então a gente não consegue pensar uma política educacional desconsiderando a mudança climática, a gente não consegue pensar uma política de saúde pública desconsiderando os efeitos que a mudança climática vai ter, a gente não consegue pensar uma política de transporte público ou em qualquer âmbito na nossa sociedade. E por isso a Frente Parlamentar de Combate às Mudanças Climáticas, que agora eu coordeno aqui na Assembleia, ela tem o intuito da gente reunir os parlamentares que são sensíveis a essa realidade, que eu acho que deveriam ser os 94, mas infelizmente não se trata disso ainda, mas também articular com a sociedade, com cientistas, com a academia, com os movimentos que estão pautando isso, para que a gente possa articular uma agenda política. Então, como você disse, os primeiros projetos que a gente protocolou conscientemente foram com a pauta das mudanças climáticas, inclusive um deles já foi aprovado, e a gente está com uma expectativa muito grande de que seja sancionado pelo governador Tarcísio, que é o nosso projeto de lei 82, que ele cria um sistema estadual, o nome é comprido, Sistema Estadual de Prevenção, Informações e Monitoramento de Desastres Climáticos e Ambientais. O nome é comprido, mas é um projeto que é muito importante, porque hoje, qual que é a realidade que a gente tem? Quando acontece um evento climático extremo, quando chove muito e acontece uma destruição e as pessoas perdem as coisas, ou quando faz uma temperatura muito fria e a população que está desalojada às vezes morre pelas baixas temperaturas, ou quando faz um calor muito grande, ou quando faz uma seca muito intensa, via de regra, o governo do estado de São Paulo e a maioria das prefeituras do nosso estado não tem qualquer política para se antecipar. Aí recorre ao improviso. Só que o improviso são pessoas que desnecessariamente vão perder seus pertences, suas casas, talvez vão ser soterradas em cima de lama, talvez vão ter um prejuízo econômico por conta de uma seca ou de uma queimada muito intensa. Então a ideia desse nosso projeto é a gente criar uma política pública para que a gente pare de lidar com esses eventos como improviso. Se a ciência já diz pra gente que eventos como os que aconteceram em São Sebastião, ou essas mudanças bruscas na temperatura, como a gente está vendo agora no mês de agosto, vão ser cada vez mais presentes, é papel do poder público se antecipar. Porque nem quando você tem um problema na sua casa que você sabe que ele vai existir, você toma alguma medida para conter os danos desse problema ou para consertar o problema para que ele deixe de te incomodar. Então não tem motivo para, diante de uma ameaça, de um problema tão grande quanto é a emergência das mudanças climáticas, que a ciência, que a humanidade inteira tem se debruçado sobre isso, o maior estado do país e os nossos municípios continuem lidando com isso, com esse grau de improviso. Bom, até tem a CPI, né? Você não faz parte da CPI, mas também temos a CPI do deslizamento, que justamente torna cada vez mais evidente essa questão de que todo o começo de ano a gente sofre exatamente a mesma coisa aqui no estado, que é algum deslizamento, às vezes no litoral, às vezes aqui na região metropolitana, e é mais a questão da prevenção do que e atacar o problema cada vez que ele acontece. Nessa época do ano que a gente passa por um período de muita seca, né? O interior de São Paulo sofre muito com a estiagem. Então, 2 anos atrás, eu venho de Franca, então 2 anos atrás a minha região ficou desabastecida de água, tiveram queimadas muito intensas por conta da seca da temperatura, da falta de umidade, das temperaturas elevadas. Esse ano a gente está passando por um evento ainda mais atípico, que é o El Niño, que é um evento natural, mas que, combinado com as mudanças climáticas, tem um potencial ainda mais destruidor. Então tudo isso exige que todos nós, como agentes públicos, como cidadãos, como sociedade civil, a gente gire a chave. E a gente pare de tratar a mudança climática como uma pauta secundária, abstrata, ou que você possa deixar para se preocupar daqui a muito tempo, ou que só um seleto grupo de pessoas que são interessadas por isso tem que se preocupar. Eu acho que isso aí tem que passar da cara de toda a política pública que a gente for pensar. Bom, você também coordena a frente em defesa da Unesp. Queria entender quais são os principais desafios lá da universidade e como é que a frente pretende ajudar. Bom, eu me formei na Unesp, a Unesp foi muito importante para a minha trajetória profissional e também política, porque eu nasci aqui em São Paulo e o que me levou para o interior, onde eu desenvolvi mais a minha militância, foi a universidade. Foi eu ter sido aprovado em Direito na Unesp de Franca, que foi quando me mudei para o interior, e todo o meu ativismo nos últimos anos foi ligado à luta em defesa da educação pública e das universidades em particular, né? Aqui no estado de São Paulo, Nani, bom, você sabe que eu sou um dos deputados mais jovens aqui da Assembleia, eu nasci em 97. O investimento que o governo do estado de São Paulo faz na USP, Unesp e Unicamp, ele é o mesmo desde antes de nascer, desde 95. A LDO do estado de São Paulo, que inclusive foi aprovada a edição do ano que vem,
no final do semestre passado, ela tem destinado 9,57% do ICMS, do quanto o Estado arrecada de ICMS, para essas 3 universidades. Agora, de 95 para cá, além de eu ter nascido, me desenvolvido, chegado à fase adulta, mas de 95 para cá, essas universidades elas triplicaram de tamanho. A Unesp passou por um processo muito acentuado, patrocinado por muitos deputados que estiveram aqui nessa Assembleia, de expansão para as mais variadas regiões, o que é positivo, mas ao mesmo tempo, essa expansão ela não veio acompanhada de uma expansão do recurso. Então você expandiu a universidade para uma série de regiões, para uma série de cidades, você teve a inclusão do sistema de reserva de vagas, você tem toda uma nova demanda por permanência estudantil, e o investimento na USP, Unesp e Unicamp continua o mesmo. E a Unesp, ela adotou o estigma, que inclusive é dito de uma maneira tragicômica, de prima pobre das universidades, porque justamente por conta dessa complexidade dela estar presente em 24 cidades, ela ter toda uma realidade muito própria em cada campus, ela é a universidade que mais sofre com o subfinanciamento, com a precarização. Então, anos atrás, os servidores da Unesp ficaram meses sem receber 13º, a maioria dos campos da Unesp não tem políticas de permanência estudantil como restaurantes universitários, como moradias estudantis. Então, por isso, não só por um bairrismo, por eu ter me formado na Unesp, mas por essa realidade, que é uma realidade particular da Unesp, a gente viu a necessidade de criar uma frente parlamentar que pudesse olhar essa realidade em específico. Claro que é indissociada da luta em defesa das universidades paulistas em gerais, como a USP, como a Unicamp, mas eu acho que a Unesp tem essa situação muito peculiar, inclusive. Enquanto a gente conversa, os servidores da Unesp, eles estão em greve pela equiparação de seus salários, que eu acho que é um exemplo muito explícito de qual que é a situação da Unesp. Um servidor da Unesp chega a ganhar 40% a menos que um servidor da USP na mesma qualificação, na mesma função, para o mesmo cargo. O que explica isso, se tanto a USP, quanto a Unesp, quanto a Unicamp são universidades estaduais paulistas de excelência? A única coisa que explica é o subfinanciamento, a desvalorização da Unesp. Por isso o intuito da nossa frente, que inclusive a gente vai lançar no campus de Bauru no dia 14 de setembro, uma atividade muito bacana, é justamente a gente poder somar forças entre os parlamentares, mas entre a comunidade da universidade, servidores, professores, estudantes, a reitoria, os diretores, para que a gente possa valorizar mais a nossa universidade. Bom, já até aproveitando, né, esse tema de ICMS, de financiamento de educação, a gente discute ainda a reforma tributária. Como é que ficaria as universidades nessa questão, no seu ver? Vai ter algum prejuízo, talvez? Alguma realmente vai melhorar? Como é que fica aí a reforma tributária aqui para o Estado? Nós vamos lutar para que não tenha prejuízo nenhum. Essa aqui defasagem do ICMS, ela é uma defasagem histórica, como eu disse. Desde 95, as universidades elas são financiadas por um mesmo percentual do ICMS, que já é insuficiente para a realidade das universidades, e agora, com a reforma tributária, com a previsão da extinção do ICMS, o poder público vai ter que discutir uma nova base de financiamento para as universidades. E a nossa grande preocupação é que essa transição não sirva para você aprofundar o subfinanciamento. Pelo contrário, eu acredito que a gente pode utilizar dessa oportunidade da substituição do ICMS para a gente avançar em mais recursos para as universidades. A gente pensar uma base de financiamento que possa ampliar o recurso que venha. O ICMS, você sabe bem, que como ele é um imposto que incide sobre o consumo, ele é um imposto flutuante. Então, é um imposto muito difícil para você utilizar como base de financiamento, de cálculo. Porque num período em que a economia está aquecida, em que o consumo está mais elevado, você teve uma arrecadação maior. Em períodos de uma retração na economia com menos consumo, você teve uma arrecadação menor, o que prejudicou o orçamento das universidades. Então, eu espero, e não me atrevo aqui a fazer uma proposta sem estar muito bem embasado, sem discutir com os outros setores, mas que a gente vai buscar fazer desse processo de transição de imposto, de financiamento, uma oportunidade para a gente discutir uma maneira de financiar as universidades que valorize mais as universidades, que deixe elas menos reféns dessas oscilações na economia, também que a gente possa ter uma distribuição mais equânime, isonômica entre as universidades que a gente
tem. Então, é um longo processo que a gente vai ter que fazer de discussão, mas que vai ser fundamental que a gente tenha um envolvimento tanto do poder público quanto das universidades para a gente pensar qual que é a melhor forma de garantir esse financiamento. Bom, agora então passando para a terceira frente parlamentar que você coordena aqui nessa legislatura, que é em defesa dos direitos da população LGBTI+. Então, eu queria saber quais atividades já promoveu, se ela já foi lançada também e qual que tem sido aí o foco, qual que vai ser o foco das discussões durante esses 4 anos. Olha, a nossa frente foi lançada no dia 28 de junho, que é uma data muito simbólica, porque é o Dia Internacional do Orgulho LGBT. É uma frente que é muito significativa para mim, porque eu sou um parlamentar LGBT com muito orgulho e não acho que isso é um motivo de vergonha, muito menos um motivo que passa longe do debate político. Pelo contrário, eu acho que as nossas identidades, elas não são apenas individuais, elas também são políticas, sobretudo num país que é tão violento contra as sexualidades, as identidades de gênero que são ditas dissidentes, né? Que não são consideradas padrões, que não são consideradas aceitáveis pela maioria da sociedade, vamos dizer assim. E aqui na Assembleia a gente tem uma ocasião histórica de que hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo é a Casa de Leis do Brasil que mais tem parlamentares assumidamente LGBTs no país inteiro. Nós somos em 7. Isso é muito mais do que qualquer outra Casa de Leis que a gente tem a notícia no Brasil. Então eu tenho muito orgulho de integrar essa bancada e a gente viu a necessidade de, estando presente aqui, a gente reconstruir essa frente, que inclusive na legislatura passada ela foi coordenada brilhantemente pela Érica Malunguinho, que foi uma pessoa que abriu muitas portas para a nossa comunidade, para o nosso movimento aqui. E eu acho que nesse momento que a gente vive, é mais do que necessário a gente ter essa articulação, Nani. Porque veja bem, por um lado, nós tivemos alguns avanços em termos de política pública, de direitos civis para a população LGBT. A bem da verdade, a maioria desses avanços quase nunca veio pela via legislativa. A maior parte dos avanços que a gente teve nos últimos anos veio através do judiciário, justamente porque a gente sabe que os legislativos federal, estaduais e municipais, eles estão muito contaminados por um conservadorismo, né, por uma posição reacionária que não aceita discutir nada sobre a comunidade LGBT. Então é uma luta constante que a gente tem aqui para que essa nossa representação aqui ela se reverta em projetos aprovados, em políticas públicas necessárias. E se não fosse o suficiente essa defasagem, a gente ainda vê grupos políticos se organizarem justamente para restringir ainda mais as poucas conquistas que a gente teve, como é o caso da CPI que eu participo e que eu sou muito crítico a ela. Porque quando você tem uma realidade em que a população de travestis transexuais no Brasil é uma população absolutamente vulnerável, absolutamente marginalizada, completamente excluída do mercado de trabalho formal, com índices de expectativa de vida média medievais, em torno da casa dos 30 a 35 anos, e você vê que a prioridade de parlamentares de um determinado espectro político é combater os equipamentos que existem para garantir o mínimo de atendimento à saúde dessas pessoas, você vê que a gente está numa situação muito difícil. Então, essa frente ela tem o papel, ao mesmo tempo, de organizar essa nossa bancada, os parlamentares que são aliados da nossa causa, e também os movimentos sociais para combater projetos retrógrados contra as nossas vidas e os nossos direitos, mas também pautar aqui dentro da Assembleia e diante do governo de São Paulo e pelas vias que forem possíveis, uma agenda de avanço na nossa cidadania, de mais política pública, de mais incentivo, porque a gente não está falando sobre privilégio para ninguém. A gente está falando justamente como uma população que é vítima de uma situação de desigualdade, de vulnerabilidade, como que o poder público pode equilibrar essa realidade, para que todo mundo possa partir do mesmo ponto, ter o mesmo acesso à saúde, ter o mesmo acesso à educação, ter o mesmo acesso aos mesmos direitos, que hoje não é uma realidade para a população LGBT. Bom, agora seguindo aqui para as expectativas de discussões de segundo semestre, tem várias questões que devem vir aí, que prometem ser polêmicas. Vou começar aqui pela que a gente já fala desde o semestre passado, que é a desestatização da Sabesp. Então, pelo que você conversa, acredita que vai passar? Como é que... eu sei que você faz parte até de uma frente, né? É apoiador ou integrante, né, de uma frente que é contra a desestatização, contra a privatização. Então, como é que você vê essa questão da desestatização e se acredita que vai passar aqui na casa? Olha, é importante as pessoas entenderem que não existe nada de racional que embase a privatização da Sabesp. Você pode privatizar a Sabesp por outros motivos escusos e daí quem for a favor disso defenda. Agora, se a gente for utilizar a racionalidade, se a gente for utilizar o bom senso e a ciência, não tem nada que embase isso. Então, se você for pegar os exemplos que a gente teve no Brasil e no mundo, onde se privatizou água e saneamento básico,
em boa parte dos lugares teve que se reestatizar. Ou os resultados foram negativos. A gente tem um estudo de um instituto holandês que diz que de 2000 a 2017 já aconteceram 267 casos de reestatização da rede. Ou seja, lugares onde, principalmente na década de 90, quando a gente teve um boom de privatizações, lugares onde você privatizou a rede de tratamento de água e saneamento básico, onde a população fez a experiência, viu que foi uma experiência desastrosa e tiveram que reestatizar depois. Esse é o caso de Atlanta, esse é o caso de Buenos Aires, é o caso de Berlim, é o caso de Frankfurt, é o caso de Jacarta, é o caso de Paris, é o caso de quase todos os lugares onde você teve uma privatização e o resultado é óbvio. Porque o resultado de você colocar um serviço essencial, como é o acesso à água, sem o qual nem eu, nem você, nem ninguém que nos ouve ou nos assiste consegue sobreviver por muitos dias. E o serviço de tratamento de esgoto, saneamento básico, que também é essencial para a saúde e para a qualidade de vida da população, você transferir um serviço que é imprescindível para a subsistência da vida para o controle privado, você tirar isso do controle público e você condicionar aos interesses do mercado, isso não dá certo. Isso não dá certo. Primeiro, porque você perde em transparência. Segundo, porque onde privatizou, a tarifa ficou mais cara. Terceiro, porque onde privatizou, além da tarifa ficar mais cara, o serviço piorou. Você pega o caso da SEDAI, que era a equivalente da Sabesp no Rio de Janeiro, que foi privatizada recentemente. A tarifa aumentou, a tarifa residencial média passou de coisa de R$ 91 para R$ 112, a tarifa média. Só que o que aumentou mais ainda foram as reclamações, porque depois que privatizou a SEDAI, você teve um crescimento de 500% nas reclamações da companhia para o PROCON. Se você pega o caso da COSAM em Manaus, que também era a empresa, a autarquia municipal de tratamento de água e saneamento básico. Você já teve, desde que a COSAMA foi privatizada, 3 CPIs para avaliar a prestação de serviço, das 3, 2 recomendaram a reestatização. Então eu pergunto, se você olha os casos práticos, para não falar do serviço que a Sabesp oferece, que a Sabesp, ao contrário do que as pessoas que querem privatizar dizem, a Sabesp, segundo todos os indicadores, é uma empresa bem avaliada, que está presente em 375 cidades do estado de São Paulo, que em muitas dessas cidades já universalizou o acesso à água e esgoto, ou chegou muito próximo disso. Então, não pare em pé você privatizar a Sabesp. Por isso eu espero e acredito que o governo não vai conseguir privatizar a Sabesp. Ele vai fazer muita pressão pelos meios que julgar necessário sobre os deputados, mas a população, sobretudo as bases eleitorais desses deputados que têm base no interior, é absolutamente contra a Sabesp. Contra a Sabesp. Na minha cidade, em Franca, por exemplo, Franca tem uma das 10 melhores redes de saneamento básico do Brasil atendidas pela Sabesp. Eu acho que seria um suicídio político para qualquer deputado com base eleitoral em Franca você votar a favor da privatização da Sabesp. A mesma coisa em Pindamonhangaba, a mesma coisa em tantas regiões do estado de São Paulo que dependem do serviço da Sabesp para ter acesso à água, tratamento de esgoto e saneamento básico. E, sobretudo, para os municípios do interior. Porque privatizar uma empresa do porte da Sabesp numa cidade imensa como São Paulo é vantajoso para a empresa que vai adquirir o serviço. Porque só a cidade de São Paulo ela é responsável por quase 50% do lucro que a Sabesp tem. Então, é uma beleza para você ser uma empresa privada e você adquirir o serviço da Sabesp na capital. Agora, em muitos municípios com até 50, com até 100 mil habitantes no interior de São Paulo, o serviço de saneamento básico não dá lucro. Não dá lucro, porque é um serviço que é muito caro para você manter e que você tem pouco retorno financeiro nessas cidades com uma população menor. Então, o que vai acontecer com essas cidades? Elas vão ter o seu serviço de saneamento e de esgoto ameaçados. Então, eu acho que é completamente insustentável você pensar na privatização, sobretudo do ponto de vista das cidades do interior. Então, eu acho que o governo vai ter muita dificuldade para convencer os próprios deputados da sua base, para não dizer a população, desse projeto. Mesmo com essa alegação do governo de que vai reduzir tarifa, que vai conseguir atrair investimentos, também acredita que vai ser uma questão aí ainda difícil de convencer? Bom,
Eu nunca vi lugar onde, de fato, eles conseguiram reduzir a tarifa quando privatizou. Pelo contrário, os exemplos práticos que a gente tem de quando você privatiza é o aumento da tarifa e uma piora do serviço. E não precisamos nem falar só de outros lugares. Vamos olhar a experiência prática que a população do estado de São Paulo está tendo com o serviço privatizado. Vamos olhar o serviço que é oferecido pela Via Mobilidade, pela CCR, que é a concessionária que detém o serviço das linhas 8 e 9 da CPTM. Vamos olhar a qualidade do serviço que está sendo oferecido. Não aumentar a tarifa, porque não pode aumentar a tarifa, porque é subsidiado. Na verdade, a Via Mobilidade ela ganha duplamente com a tarifa do transporte sobre trilhos, né? Porque ela ganha o que a população paga e ela ainda recebe um valor subsidiado pelo Estado. E desde que essa empresa ela assumiu, há pouco mais de um ano, se eu não me engano, né? Detonaram os números de reclamações. E é todo tipo de falha, de descarrilhamento, de explosão, de porta que não abre quando tem que abrir, que não fecha quando tem que fechar, de pane na rede elétrica. Então é um exemplo muito claro para a população de que por mais que se faça toda uma maquiagem, de que privatizar, você vai ter uma melhora no serviço, vai tornar o serviço mais atrativo, os exemplos não deixam mentir. Quando você privatiza, o que acontece é que você perde o controle público, você perde a transparência e você entrega um serviço que é direito da população para ser condicionado ao interesse econômico. Então, se não for interessante para a companhia, para a concessionária investir para esse serviço, a população que vai acabar pagando esse pato. Então, eu acho que essas fundamentações que o governo faz são para tentar confundir a população, porque se você for utilizar os exemplos práticos que a gente tem, nenhum confirma que a tarifa baixaria ou que você conseguiria universalizar o serviço. Bom, a gente tem outra proposta aí, que é uma PEC, que deve chegar aqui ainda nesse segundo semestre, para ter aí uma possibilidade, de acordo com o que a base governista explica, para deixar um pouco mais flexível o investimento obrigatório em educação, ali em saúde, fazer esse intercâmbio entre essas duas áreas. Queria saber também a sua opinião sobre isso, e você acha que vai ser também algo fácil de ser discutido aqui com seus pares? Olha, primeiro que o governo Tarcísio está tendo dificuldade até com projetos que são consensuais de aprovar aqui, que dirá em projetos que são divisivos. E esse projeto, eu acredito que ele é absolutamente divisivo e é mais um projeto que não tem qualquer base de racionalidade. A gente começou essa legislatura, Nani, discutindo a situação calamitosa da educação pública, que de uma forma lamentável, no começo da nossa legislatura, a gente acompanhou aqueles episódios de atentados contra as escolas, inclusive, que lançaram toda uma atenção necessária sobre a realidade das nossas escolas. A gente voltou desse recesso legislativo com uma série de trapalhadas do governo do Estado de São Paulo, que por uma picuinha política com o governo federal, o secretário de Educação anunciou que não aderiria ao Plano Nacional do Livro Didático, o que é um absurdo se a gente levar em consideração a realidade da nossa rede estadual, que muitas escolas sequer, eu já visitei escolas estaduais que os professores têm que imprimir o próprio material didático, isso porque o Estado de São Paulo hoje faz parte do plano. Imagina com o governo do Estado de São Paulo intencionalmente se retirando dessa política pública e ainda dizendo que as escolas vão passar a ter material 100% digital, sendo que a gente tem muitas escolas da rede estadual que sequer tem uma rede de internet, que tem dezenas de milhares de estudantes no estado de São Paulo que não tem uma rede de internet nas suas casas para poder acessar esse material. A gente viu até episódio de aplicativo que foi instalado sem autorização de pais, professores, alunos, nos seus celulares. Ou seja, eu acho que a educação do estado de São Paulo ela está muito longe de uma realidade em que você pode se dar o luxo de cortar o seu investimento. Eu acho que o que o governo tenta fazer de uma maneira cínica é voltar à população e criar uma polarização. Então, eu preciso cortar dinheiro da educação para remanejar esse dinheiro para investir na saúde, porque a saúde precisa. De fato, a saúde do estado de São Paulo é muito deficitária e precisa. Agora, o governo do estado de São Paulo, ao invés de prejudicar uma área social de primeira importância, que é a educação, que já é absolutamente defasada, o governo do estado de São Paulo poderia começar cortando das isenções fiscais que ele dá para uma série de setores que o governo deixa de arrecadar com os impostos para beneficiar setores econômicos e, consequentemente, você reduz a arrecadação. A gente vai discutir aqui na Assembleia um projeto de lei para você fazer uma anistia milionária de multas de pessoas que conscientemente descumpriram as regras sanitárias durante a pandemia, inclusive um ex-presidente da República que sozinho deve mais de 1 milhão. Então é muito curioso você dizer isso. Mesmo o governo que vem justificar que falta dinheiro
para saúde, que por isso tem cortado a educação, também é um governo que está disposto a desperdiçar dinheiro para perdoar pessoas que foram inconsequentes durante a pandemia, que foram contra o que as autoridades diziam durante a pandemia. O mesmo governo que diz que não tem dinheiro para educação e por isso tem que para a saúde, por isso tem que tirar da educação, é um governo que concede isenções fiscais milionárias por agronegócio, por uma série de setores econômicos. Então, eu acho que esse é um projeto completamente desarrazoado, com o piso de investimento que a gente tem hoje, constitucional, na educação pública do Estado de São Paulo, ele é uma conquista. E é uma das coisas que mantém um mínimo de investimento necessário na nossa rede estadual, seja nas universidades quanto na nossa educação básica. Você retroceder, ou seja, você investir menos do que o que a gente considera como mínimo, é um descaso com a educação pública no Estado de São Paulo, que ainda tem muito a melhorar, que os nossos professores convivem com uma realidade de sobrecarga de trabalho, que as nossas escolas, em muitos casos, estão desequipadas, que a gente tem uma sobrecarga de alunos nas salas de aula. Então, é uma realidade que eu acho que não sustenta, eu acho que o governo vai ter muita dificuldade de aprovar esse projeto, vai ser muito criticado por ele, e a gente vai travar a luta aqui na Assembleia para que esse projeto, de fato, não seja aprovado. Bom, outra questão também é a reforma administrativa. Como é que vocês Só coisa veem? boa que Só o governo tranquilo. manda, né? O segundo semestre promete aqui ser um pouquinho agitado aqui na Lesp, né? Mas então, como é que você vê a reforma administrativa? Precisa, de fato, aí do que o governo fala de enxugar um pouco a máquina? Como é que é essa questão na sua visão? Olha, eu faço parte da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho. Sempre que se fala em reforma administrativa, eu nunca vi, não chegou o projeto que o governo diz que vai enviar, né? Mas pelas sinalizações que ele já deu. Eu nunca vi um projeto de reforma administrativa que seja para você fortalecer o serviço público. Reforma administrativa é um nome que muitas vezes se dá justamente para você justificar um projeto de você arrochar o serviço público. Então, de você cortar cargos e, sobretudo, nunca se ataca os setores que são mais beneficiados do funcionalismo público, as altas patentes, os cargos de confiança, o judiciário, não é? Sempre se ataca quem? Os servidores da base do serviço público. E aí isso eu acho que é uma campanha ideológica que existe, porque existe uma disputa sobre a importância do serviço público. A gente vê há muito tempo que o serviço público no Brasil e no Estado de São Paulo tem sido atacado ferozmente. E existe uma campanha ideológica de setores ultraliberais, da direita, de que você não deve fazer investimento em serviço público. Tudo que você privatiza se torna melhor, e volta ao debate que a gente está fazendo sobre a Sabesp, sobre a CPTM. Isso não passa a prova, pelo contrário. O serviço público é o que garante que a população ela tem acesso aos seus direitos. Então você tem na Constituição, você tem nas leis que a população tem direito à educação, e o que garante que a população vai ter acesso a esse direito é a existência do serviço público da educação pública, da rede de educação básica, das nossas escolas, creches, universidades. Você tem que a população tem o direito à saúde. O que efetiva esse direito é que existe o Sistema Único de Saúde, toda uma rede de saúde pública. Então o serviço público ele é extremamente importante, porque para muitas pessoas, na verdade para a maioria da nossa população, ele é a única garantia que as pessoas têm de que elas vão ter acesso à educação de qualidade, que elas vão ter acesso a um transporte para se locomover, que elas vão ter acesso à saúde, que elas vão ter acesso à segurança, a todo um rol de serviços públicos. E pelo que o governo tem anunciado, é um governo muito antipático em relação ao funcionalismo, né? Em relação à coisa pública. Não sei para que a pessoa vira governadora se ela quer se comportar como um corretor da coisa pública no Estado de São Paulo. Quando o Tarcísio ele deu aquelas marteladas lá no leilão do Rodoanel, ele falou que ele estava com saudade das marteladas, porque ele mais gosta de fazer isso, é conceder coisa pública para iniciativa privada. Foi isso que ele falou naquela ocasião. Aí ele começa encomendando um estudo milionário para embasar a privatização da EMAI, a privatização da Sabesp e a privatização do restante das linhas da CPTM e do metrô. Ou seja, é um governo que tem ojeriza ao serviço público, que eu acho que é muito ruim. Então, nada de bom pode sair de uma reforma administrativa que tem esse espírito, porque vai ser uma reforma administrativa para você piorar ainda mais a condição de trabalho dos servidores, para você sobrecarregar ainda mais os servidores, reduzindo cargos, para você tornar ainda mais insuficiente o serviço que a gente tem com essa redução do funcionalismo, piorando as condições de trabalho do servidor, porque o serviço público também ele não é um negócio
imaginário. O serviço público ele existe porque existem pessoas que trabalham por ele. Se você precariza essa condição de trabalho, se você extingue esses postos de trabalho, você não vai conseguir atender ao interesse público da população através desse serviço. Se um professor que vai dar aula, ele tem que dar aula recebendo um mau salário, em uma condição de sobrecarga, você não tem como esperar que esse serviço ele seja bem sucedido. Então, eu acho que é um governo que tem um intuito de liquidar com o que a gente tem de serviço público, de precarizar ainda mais a condição de trabalho dos nossos servidores, que prestam um serviço essencial para que a população tenha os seus direitos atendidos, e certamente a gente vai ter um grande debate aqui dentro contra esse projeto de reforma administrativa. Bom, já aproveitando até esse gancho aí, né, a gente está chegando em 9 meses aí de governo, um pouquinho menos 6 meses aí de também mandato, sendo o seu primeiro mandato aqui na Alesp. Queria uma avaliação de como é que tem sido essa relação com o governo e como é que tem sido também o nível aqui de debates, né? Como é que tem sido essa primeira experiência aqui no Parlamento Paulista para você? Olha, a Alesp, ela tradicionalmente é muito dominada pelo governo, pelo menos os governos anteriores do PSDB, eles construíram um sistema muito bem fechado de relação com o legislativo, né? Então que praticamente nada se discutia aqui ou se encaminhava sem a anuência do governo, sem estar estritamente sob o controle do governo. Eu acho que com essa mudança que a gente teve, essas peças elas se alteram um pouco. Então a gente tem visto que o governo Tarcísio tem muita dificuldade para coesionar a sua própria base de apoio. Como eu estava te dizendo, você acabou de me questionar sobre 3 projetos que a gente considera polêmicos, que são projetos divisivos. Mas a gente teve uma série de projetos que eram muito mais consensuais, que o governo penou para conseguir aprovar esses projetos, por conta da sua própria base de apoio. Isso falando da base de apoio do governo, que dirá a oposição. Então, se o governo Tarcísio não consegue se entender direito nem com os deputados da sua base de apoio, o que dirá fazer um debate democrático com a oposição? Então, nesse aspecto, eu acho que é um governo que tem tido uma relação ruim com o poder legislativo, que busca, embora tenha se vendido durante a campanha como diferencial em relação às experiências anteriores dos governos do PSDB, me parece que no expediente em relação ao legislativo, o Tarcísio tenta manter. Então, o que a gente viu acontecer com as CPIs no começo do ano, que era um método dos governos do PSDB. Você vai lá, você faz plantão na fila de protocolo das CPIs para que você impeça a instalação de CPIs que possam prejudicar o governo. Isso é um método antidemocrático. É um método antitransparência, porque você obstrui um meio democrático, legítimo, institucional, de você investigar irregularidades. Então, acho que o que teme um governo no começo do seu mandato que já mobiliza a sua base de deputados que apoiam o governo para impedir a instalação de CPIs quaisquer que sejam, né? Então, acho que é um governo que ele repete esse expediente autoritário, antitransparência, que tenta criar uma relação com o legislativo, que não é uma relação republicana, mas uma relação de imposição, de amarramento das pautas. Aqui, se a relação é ruim e se o governo não consegue se entender sequer com os deputados da sua base de apoio, é muito pior ainda com nós da oposição, e a gente tem visto que pautas que o governo teria maioria para aprovar, que eram pautas muito menos divisivas, o governo teve dificuldade de encaminhar. Agora que a gente vai passar por uma etapa de discussão de projetos mais polêmicos, mais divisivos, eu acho que o governo vai ter ainda mais dificuldade. Então, eu acho que até agora o governo Tarcísio tem mostrado pouco a que veio. Na verdade, tem dado sinais trocados, confusos, tem tido uma relação difícil com o poder legislativo, tem sofrido com temas que poderia ter tido mais tranquilidade na discussão, se tivesse mais habilidade de discutir. Então, acho que é um governo que tem começado esse mandato de uma maneira muito inexperiente, muito amadora, passado muitas dificuldades. Bom, a gente já acabou aqui nosso tempo de conversa, tem ainda outros temas, mas já convido aqui para um retorno em algum momento, daqui a algumas semanas, para a gente voltar a discutir, fazer um balanço aí do ano. Mas agradeço, então, a sua participação aqui no podcast da Alesp, deputado. Eu que agradeço, Nani. Vai ser um prazer voltar sempre que vocês convidarem. Bom, então, esse foi o podcast da Alesp. A gente recebeu aqui o deputado Guilherme Cortes, do PSOL. Falamos aí um pouco sobre essas expectativas de segundo semestre, também as atividades aqui das frentes parlamentares e da CPI que o deputado integra. Então, até o próximo podcast da Alesp.